quero vos entregar a terceira mensagem desta série, intitulada Pentecostes outra vez. Diga comigo, Pentecostes outra vez. Glória a Deus, Pentecostes outra vez. Como vocês sabem, irmãos, esta é uma série comprida. Vai ter pelo menos 7 mensagens, pelo menos. E vamos ir então até o mês de junho com ela. Porque realmente, irmãos, o que queremos é isso. Queremos um Pentecostes outra vez na nossa vida, na nossa casa, no nosso lar, na nossa igreja, na nossa nação. Eu disse na nossa nação. Pentecostes para Portugal. Aleluia, aleluia. Isso é o que queremos, irmãos. E eu já tenho avisado alguns, mas hoje o aviso será geral, irmãos. Não vamos deter este tema, não vamos parar de falar do Espírito Santo até todos cá serem enchidos com o poder do mesmo. Estamos decididos, irmãos. Por acaso haverá algo mais importante, irmãos? Eu não acredito que haja algo mais importante do que isto. Que todos sejamos cheios do Espírito Santo. Eu sei que estão em pé, agora vão ficar sentados, mas ainda não, porque eu quero dizer isto, irmãos. Muitas vezes nós apostamos ao conhecimento, apostamos à experiência, ao conselho, à sabedoria, e são todas coisas muito boas, irmãos, mas nenhuma delas pode substituir a obra do Espírito Santo na nossa vida. E vou dar exemplos, irmãos. Por exemplo, quando estamos a ajudar um casal para não divorciar, e temos sessões e ensinos para eles não divorciar, e damos conselho, etc. E por vezes conseguimos evitar o problema, mas muitas vezes, irmãos, sem qualquer conselho, sem qualquer reunião, sem qualquer conferência ou ensino, irmãos, é apenas o Espírito Santo descer e ele resolve tudo, irmãos, em questão de segundos. E poupa-nos muito esforço, poupa-nos muito tempo, muito combustível, muita net, glória a Deus, porque é assim como Ele opera, irmãos. Nós não compreendemos muito como Ele faz, mas acreditamos no que Ele faz. Alguém mais que possa dizê-lo, eu acredito no que Ele faz. Aleluia. Por exemplo, irmãos, não é o tema do sermão, mas o apóstolo Pedro, um covarde, ele negou ao Senhor, ele envergonhou-se do Senhor até perante uma menina. Sim? Quantos conhecem a história, irmãos? Antes do galo cantar 2 vezes, ele já tinha negado a Jesus 3 vezes. Mas ele foi cheio do Espírito Santo e aquele velho covarde chamado Pedro converteu-se em um homem corajoso, irmãos. Decidido a testemunhar de Jesus, ainda na cárcel, ainda na prisão. É disso que se trata, irmãos. Quantos querem outro Pentecostes? Quantos querem Pentecostes outra vez? Para ali vamos, irmãos. Abram as suas Bíblias no Evangelho de João, o capítulo 3. Esta é uma das passagens mais famosas do Evangelho e da Bíblia inteira, irmãos. João 3, o verso 1 até o verso 3. E enquanto procuram, quero agradecer a todos os que têm estado a participar, a concorrer às atividades, quer seja presenciais, quer seja virtuais, aqui na igreja, no santuário, pelo Zoom, etc. Irmãos, agradeço-vos a todos os que colaboram para que a obra de Deus não se detenha e continue o seu avanço, irmãos. Deus les abençoe. Deus abençoe aos que jejuam, Deus abençoe aos que oram, Deus abençoe os que acordam cedo para buscar de Deus, os que chegam à casa de Deus com uma boa disposição para louvá-lo. Deus abençoe a cada um, grandes e pequenos, a cada um de vocês. Glória ao Senhor. Irmão, João 3:1 diz assim, leio no nome glorioso de Jesus. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus. Este era um dos que se envergonhavam de ser visto com Jesus. Por isso foi ter de noite com Jesus. Amém, irmãos? Ou seja, não era nascido de novo ainda. E disse-lhe Nicodemos a Jesus: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino
de Deus. Amém. Senhor Jesus, agradecemos-te pela tua palavra, agradecemos-te por esta formosa oportunidade, Senhor, que temos de lê-la, de considerá-la também, Senhor, e de recebê-la, Senhor, em forma de pregação. Rogo-te que uses a minha vida, Senhor, que unjas os meus lábios, mas também os ouvidos dos ouvintes nesta tarde, Senhor, e que concedas a cada um, Jesus, receber o que tu, Senhor, tens preparado para enviar à sua vida. No nome de Jesus Cristo, obrigado, Senhor. E o povo de Deus diz amém. Amém, amados irmãos. Queiram sentar-se, irmãos. Queiram sentar-se. Até agora, irmãos, temos ouvido e temos visto que o avivamento na igreja requererá de nós a melhor disposição possível. Alguém diga disposição. É uma questão de disposição, irmãos. Isso é o primeiro, é um facto. Se nós temos a disposição que Deus procura, que Deus quer, então o avivamento não é que pode chegar, irmãos, irá chegar sem qualquer dúvida. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. Quantos podem agradecer a Deus pela chuva, irmãos? Eu vou dizer uma coisa, a minha família é testemunha. Ontem na noite eu disse para o encarregado da oração no final do serviço, por favor, pede a Deus por chuva, porque eu notei Portugal muito amarelo quando cheguei. E a palavra de Deus diz que antes que nós clamarmos, irmãos, Ele iria ouvir. Amém? Então, aquele que vai orar hoje não vai pedir pela chuva, vai agradecer pela chuva, tá bem? Vou mudar a ordem, porque já não é necessário pedir, irmãos. Deus é bom, alguém diga Deus é bom. Amém, glória ao Senhor. Irmãos, estava a falar da disposição e estamos a falar também, irmãos, que para alcançar esse Pentecostes que queremos, o amor é o requisito, é o primordial. Diga comigo o primordial. Mas não um amor teórico, mas não um amor literário, sim, soa bom, escrito ali, quatro letras, amor, verdade, irmãos? Mas não é esse amor do que eu estou a falar. Estou a falar do amor prático. E é do que pregou o nosso irmão Estevão no domingo passado. O amor pelo irmão. E vocês estudaram, eu acho que estudaram algumas escrituras que afirmam esta importante verdade, que Jesus chamou nada menos que de um novo mandamento. Já falaram dos dois mandamentos sobre os quais estão pendurados, assim como essas colunas que estão penduradas ali na parede, estão pendurados a lei e os profetas, os salmos, o Velho e o Novo Testamento. Todo o que é a escritura está pendurado desses dois mandamentos, amar a Deus e amar o próximo como a si próprio. Mas Jesus trouxe um terceiro, um novo mandamento que é a mesma vez os dois anteriores juntos, e é: amarás ao teu próximo, ou vos amareis uns aos outros, assim como eu vos tenho amado. Quantos agradecem ao Senhor por esse mandamento? É uma regra muito alta, é uma questão de entregar a vida, irmãos, já não apenas amar como a si próprio, mas entregar a vida pelo outro. E sabemos, e ninguém irá dizer amém, mas sabemos que todos temos falhado em cumprir este mandamento. Pois agradeço a vossa sinceridade. Todos temos falhado ali, irmãos. Amém. Mas o Senhor nos irá ajudar, irmãos. Alguém diga amém. Nesta mensagem, irmãos, a terceira da série, vamos ver a questão do novo nascimento. Agora quero que todos digam novo nascimento. Alguém perguntará, o que tem a ver isso com Pentecostes? Pois tem tudo a ver, irmãos. Tudo a ver, sim. O novo nascimento, irmãos, está diretamente relacionado com o avivamento na igreja. Porque não podemos ter avivamento na igreja sem novos nascidos na igreja. É por isso que a nossa visão é ser crentes nascidos de novo em Cristo. Amém? Não adianta, irmãos, não presta encher um santuário, diz que é santuário, encher um lugar sem ter experimentado o novo nascimento. Isto não é questão de números, isto é questão de qualidade, irmãos. Isto não é questão de aparências, é questão de natureza. E é a nossa natureza que precisa de ser renovada. É a nossa natureza pecadora, irmãos, má, perversa, queda, sim,
eu quero achar uma palavra, irmãos, impedida, sim? A nossa natureza impedida de agradar a Deus, a que precisa ser mudada por uma nova natureza, que é a natureza de Jesus. Esse é o novo nascimento. Todos aqui têm recebido algum ensino sobre este tema já antes, portanto não é algo novo, mas é muito importante salientá-lo hoje, irmãos, porque sem o novo nascimento nós não podemos ir para o seguinte passo na nossa vida cristã e, portanto, também o passo para o avivamento, para o Pentecostes na nossa vida, que é conhecer Deus. Alguém diga como cantamos: eu quero conhecer a Deus. Mas não é possível, e isto também tem sido dito nos grupos Vida mais de uma vez, conhecer a Deus sem antes ter mudado de natureza. Amém? E, irmãos, depois de ter conhecido a Deus, de ter experimentado esse muito lembrado primeiro encontro com Deus, quantos se lembram do seu primeiro encontro com Deus? Nós precisamos trabalhar para desenvolver a nossa relação com Ele, porque esse primeiro encontro não marcou o fim, marcou apenas o começo de um crescimento, de um desenvolvimento espiritual que todos cá precisamos. Alguém diga: eu preciso. E uma das coisas que irá a demonstrar esse crescimento, irmãos, é a maneira em que nós expressamos a nossa fé. Amém? Porque é verdade, com o coração se acredita para a justiça, do qual já temos ouvido falar nas duas mensagens anteriores, mas com a boca forte se confessa para a salvação. Amém? E por isso salientei a negação de Pedro e o medo do Nicodemos, porque eles eram pessoas que ainda não tinham conseguido expressar a sua fé publicamente. Ainda se envergonhavam de conhecer a Jesus. Portanto, irmãos, ainda não tinham desenvolvido uma relação estável, confiável com Ele. Jesus não pode confiar em aquele ou em aquela que se envergonha dele. Por quê, irmãos? Porque essa pessoa não irá ser íntegra, essa pessoa não irá ser a mesma lá no trabalho, lá na escola, do que é aqui na igreja com os irmãos. A cristiandade do Pedro acabou quando a companhia dos discípulos acabou. Quando ele esteve entre pessoas pagãs, comportou-se como uma pessoa pagã. Está comigo, irmão? Porque ele não tinha integridade ainda. Mas há que trabalhar nisto, irmão. Eu vou trabalhar nisso. Amém. Estão a entender bem isto, irmãos? Todos estes passos, o primeiro passo que já foi dito antes, sobre o amor, sobre alcançar a justiça de Deus, e estes passos de hoje, que é nascer de novo e aprendermos como expressar a nossa fé, algo que seria muito útil, irmãos, na hora do evangelismo, por exemplo. Se nós conhecemos a Deus e nós aprendemos a expressar a nossa fé, não vamos ter problemas com o crescimento da igreja. Vamos ter problema para poder colocar aqui todos, irmãos, e vamos ter que ter 2 serviços e até 3 serviços, e vamos ter que ter um serviço em creol. Eu sabia que iam dizer amém os irmãos. E outro em português e outro em espanhol, e até em inglês. Paz de Cristo. Mas, como vocês podem ver, há um problema de expressão de fé, porque se esse problema não existisse, não existiriam cadeiras vermelhas vazias na igreja. Amém? Estou a ser prático, irmãos. Nós queremos um Pentecostes, sim ou não? Queremos um Pentecostes, sim ou não, irmãos? Mas não pode haver Pentecostes sem almas na igreja. Pronto, é simples, porque o avivamento vem com as almas. Como eu posso dizer que houve um avivamento no capítulo 2 de Atos? Como? Porque os 120 receberam o Espírito Santo? Não, esse foi apenas o começo. O que acontece imediatamente depois, irmãos, já para o fim do capítulo, 3.000 foram batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
No nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Porque Pai, Filho e Espírito Santo é um. E o seu nome é Jesus Cristo. Amém, irmãos? E ali começa um avivamento. Mas não se detém ali. E continua ao dia seguinte, quando Pedro e João são encarcerados, são encerrados, irmãos. E eles não têm medo, já não eram covardes, e expressam a sua fé, nada menos que nas portas da prisão. E recebem espancadas, sim, mas eles não têm medo, irmãos. E agora um paralítico é curado, irmãos, e mais 5.000 são batizados. Capítulo 3 dos Atos. E posso continuar, irmãos, nos seguintes capítulos, a falar do que é um Pentecostes. Não é apenas uma experiência de falar novas línguas. Todos queremos falar novas línguas, mas se nos conformamos com isso, irmãos, estamos acabados. Falar novas línguas aqui, irmão, é o mínimo. Isso é, irmãos, nada. Para quem pensa, eu já falei novas línguas no domingo, aleluia, já estamos em avivamento. Irmãos, isso é apenas uma chispinha do que irá acender o avivamento. O propósito de servir a Deus, o propósito de estarmos cá, ainda não entrei na introdução. Irmãos, é simplesmente nós ser enchidos do seu poder para ir e expressar a nossa fé. Amém. Se nós não estamos a fazer isso, pois não estamos melhor do que Pedro no pátio de Anás, não estamos melhor do que Nicodemos naquela noite, ainda estamos encerrados nos nossos medos, no nosso impedimento. Somos impedidos espirituais. Glória a Deus. Amém, irmãos. Não vou pedir desculpa por dizer isso. Uma pessoa que não consegue ganhar almas é uma pessoa impedida espiritual. Da mesma maneira que uma mulher que não consegue ter filhos é estéril. É simples. Se não consegue reproduzir vida, o amor de Deus em outro coração, essa foi a conclusão da mensagem passada, então é porque ela não tem vida, é porque ela não tem amor. Pelo menos não o nível suficiente de amor e de vida para conseguir dar vida e dar amor a outro. Amém. E é por isso que estamos a falar destes temas, irmãos. Eu acho que são muito importantes. Comecemos por uma pergunta-chave. Tu tens nascido de novo? Tens nascido de novo, irmão? Muitas pessoas acreditam ter nascido de novo. Muitas. Se tu perguntares, milhões de pessoas irão responder-te, sim, claro, eu nasci de novo. Mas, porque elas acreditem que são nascidas de novo, porque elas digam que são nascidas de novo, será verdade? Será verdade que se uma pessoa diz ser boa, é boa necessariamente? Será verdade que se uma pessoa diz eu não minto, é porque ela não mente? Ali está a sua primeira mentira, pelo menos, né? Alguém diga, ajuda-me, Senhor. 2000 anos têm passado, irmãos, e o termo nascido de novo, renascido, novo nascimento, etc., se tem convertido num clichê. O que é um clichê, irmão? Algo comum, mas que perdeu o seu sentido original pelo demasiado uso. Paz de Cristo. É como aquele que chega à secretária, ao escritório e diz bom dia, mas traz uma cara que não é de bom dia. Esse é um clichê, porque está a repetir bom dia, mas não faz qualquer sentido para ele, pelo menos nesse dia. Paz de Cristo. Nascido de novo, o que significa, irmãos? Pois para muitos é apenas um lugar comum que eles usam para ser respeitados como cristãos, mas não porque tenham mudado o seu estilo de vida. O seu estilo de vida, na verdade, não tem mudado nada.
E é muito importante, irmãos, nós entendermos isto do novo nascimento, porque dele depende a nossa entrada ao reino dos céus. Amigo que me estás escuchando por YouTube, si no eres nacido de nuevo, no lo dice el pastor Gabriel, lo dice Cristo, tú no entrarás al reino de los cielos. Quiero que grabes eso en tu corazón. E quero que tu também o graves no teu coração, irmão. Eu não estou a perguntar pelo teu certificado de batismo. Eu não estou a perguntar pelos anos que tu tens na igreja. Eu estou a perguntar, és ou não és nascido de novo? E no desenvolvimento desta mensagem e das próximas mensagens, eu confio que tu possas descobrir se és ou não és. E o que tens que fazer para resolver esse problema, no caso de que tenhas problema com isso. O problema, irmãos, hoje é que há muitos, escutem bem, muitos falsos irmãos na igreja. Demasiados falsos irmãos na igreja. Como sabe, pastor? Pois eu sei. O apóstolo Paulo sabia também. E ele falou do perigo dos falsos irmãos na igreja, irmãos. Da mesma maneira, por cuja causa há tantos polícias ou policiais, como é que se diz? Nos aeroportos. Por que é que há tanto pessoal policial nos aeroportos? Para descobrir pessoas que falsificam passaportes, não é? Pessoas que dizem ser uma, mas são outra. São um terrorista, são um delinquente, alguém que está a fugir da justiça. Falsificam vistos. Falsificam, como é que se chama isto? Colocam ali uma foto e cruzam. E grande perigo para uma nação receber pessoas assim, porque nós não sabemos qual o intuito delas, o que irão fazer. Pois, irmãos, há pessoas que se dedicam a isso, a falsificar passaportes e conseguem enganar as autoridades. Mas vou dizer assim, um falso nascido de novo, uma pessoa que tem um passaporte falso de cristão, não conseguirá enganar a Deus. Talvez consiga enganar aos irmãos, mas não por muito tempo também, irmãos. Eu acredito assim, irmãos. E eu vou dizer mais uma coisa, não tenho qualquer destas coisas nas minhas notas, mas muitas vezes a pessoa que está a enganar aos outros, que tenta vestir-se como cristão, que tenta falar como cristão, mas não é cristão, ele próprio está enganado ao respeito. Ou seja, honestamente, errado. Porque ele ainda pensa, ou ela ainda pensa, eu sou um nascido de novo. Mas o diabo o tem enganado. Uma falsa doutrina o tem enganado. Há muitas falsas doutrinas. Vocês sabem. A maioria das igrejas não são igrejas. Nós temos que deixar já, irmãos, isso tão simples de que onde estiver uma pessoa a falar de Deus, ali está Deus. Que onde houver uma Bíblia, ali está a verdade. Não é assim, irmãos. Amém. E da mesma maneira que há falsas doutrinas e falsas igrejas, há falsos cristãos. Pessoas que nunca conheceram a Jesus. Pessoas que nunca renasceram. Diga, por favor, ajuda-me, Senhor. Porque a verdade, irmãos, é que todas essas pessoas enganadas e que enganam, todas essas pessoas que acreditam ser salvas, irão sofrer uma grande decepção lá no dia do Senhor. Não o digo eu, o diz a Bíblia. A Bíblia fala de ou em vergonha, a Bíblia fala em desesperação, em ranger de dentes, em trevas e muitas coisas, irmãos, que não tenho tempo de falar porque eu quero falar de Pentecostes. Mas como todos nós queremos ser renascidos de novo, alguém levante as suas mãos se quer, se quiser. Todos nós queremos nascer de novo, irmãos, amém? Aliás, estar preparados para ir para o céu, irmãos. E todos nós queremos acreditar, confiar que somos filhos de Deus, que somos pessoas
que está um caminho do céu, que somos pessoas que estamos a fazer a vontade de Deus. Vou dizer uma coisa: temos que aceitar nesta tarde a exigência de Jesus, a exigência do Senhor Jesus Cristo, no sentido de mudar o nosso estilo de vida. Eu não tenho tempo, irmãos, de falar muito sobre isso. Este não é um ensino sobre santidade, sobre obediência. Vou ir rápido ali, irmãos. Mas, se formos sinceros, todos nós sabemos que estamos a fazer coisas que, como cristãos, não deveríamos fazer. Se formos sinceros, todos nós sabemos que temos coisas em casa, ou no telemóvel, ou no computador, ou no roupeiro, se diz, que não deveríamos ter como cristãos ou como cristãs. Se o Senhor me permitir, falarei de santidade em outra ocasião, irmãos. Mas por que que nós queremos Pentecostes? Por que que nós oramos por um avivamento? E eu quero, Senhor, o Espírito Santo. Eu quero os meus filhos enchidos do Espírito Santo, mas não estamos dispostos, muitas vezes, a fazer os ajustes que devemos fazer no nosso estilo de vida pessoal. Não achas que é uma incoerência isso? É como eu exigir no supermercado: eu quero levar isto e quero levar isto e isto, mas não tenho dinheiro, eu não vou pagar, mas eu quero levar. O que acontecerá, irmão? Novamente, a polícia, né, irá ser necessária ali. Porque eu não posso exigir algo se não estou disposto, se não estiver disposto a pagar o preço. E o preço, irmãos, é uma mudança radical, diga comigo, radical, de estilo de vida, que abranja, irmãos, todos os aspectos da nossa vida, desde o interior, estamos claros, até o exterior também. Tu não podes continuar a vestir como antes de conhecer a Jesus. Tu não podes continuar a usar as mesmas coisas que o mundo usa, seja o que for. Estou a falar de joias, estou a falar de roupa imoral, estou a falar de muitas coisas. Nem permitir aos teus filhos usá-lo, que é uma das coisas que eu quero, irmãos, falar com os pais desta igreja. Temos que melhorar na maneira em que vestimos aos nossos filhos, porque estamos a permitir coisas que não são de filhos de cristãos. E quando eles crescerem, depois não vamos conseguir tirá-las deles. Concordam comigo? E se não concordarem, é verdade de todas maneiras. Paz de Cristo. Fecho parênteses, estava fora das minhas notas novamente. Mas todos dizemos que queremos um Pentecostes, não é verdade, irmãos? Sim ou não? Mas tem um preço. Tem um preço e é obediência, irmãos. Vejamos o que diz primeira do apóstolo Pedro 1:22. Já regressou o pastor. Mas o pastor tem que falar assim, irmãos. Amém? É a nossa tarefa. Primeira de Pedro 1:22 diz, abram a sua Bíblia, se faz favor. Purificando as vossas almas na obediência à verdade. Vou ler novamente. Purificando as vossas almas na obediência à verdade. Como é que é purificada a alma, irmãos? Na obediência à verdade. Para amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Com quê? Com um coração puro. Versículo 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Amém, irmãos? Eu vou dar 10 segundos para meditarmos nesta palavra. Então, segundo a Bíblia, irmãos, como sabemos que temos salvação? Qual é a evidência de que realmente temos nascido de novo? Resposta: o amor fraternal não fingido.
o amor entranhável de uns aos outros, como diz em português, amor ardente. Ardente. Agora eu sei o que está a cruzar pela cabeça de alguém, até pela minha. Como é possível, pastor? Como eu posso amar ardentemente? Como eu posso amar entranhavelmente? Como é possível amar de coração puro, sem fingimentos? Como? Vou dar a resposta, irmãos. É possível pelo Espírito Santo. Não é possível pelo Gabriel, ou pela Isabel, ou pelo Pablo, ou pelo Nelson. É possível pelo Espírito Santo. O que para o homem é impossível, é possível para Deus. E nele está a resposta. Nele está a resposta, irmãos. E a segunda coisa é a obediência à palavra de Deus. Leia novamente o versículo 22. É do que fala. Obediência à verdade. Eu posso receber o Espírito Santo. Eu recebi o batismo do Espírito Santo num 3 de dezembro de 1988. Eu recebi. E eu falei novas línguas como por 3 horas, irmãos. Não falei por 5 minutos. Falei como por 3 horas novas línguas. Fiquei sozinho no santuário. Mas uma coisa é receber o batismo do Espírito Santo, com o sinal de falar novas línguas, e outra muito diferente é obedecer a voz do Espírito Santo. Muitas pessoas têm experimentado aquele primeiro encontro, como já falei, mas nunca têm desenvolvido um relacionamento com Jesus. Como é possível desenvolvê-lo, irmãos? Pela obediência à sua palavra. Se eu não obedeço, se eu não aceito, se eu não ouvir a voz do Espírito Santo na minha vida e permitir Ele orientar-me, Ele ensinar-me, irmãos, o que acontecerá inevitavelmente é que Ele se apagará, se entristecerá, se afastará de mim. Isto também é Bíblia, irmãos, está escrito. É outra série que vamos pregar algum dia, pecados contra o Espírito Santo. Por isso, irmãos, é que nós precisamos do Espírito Santo. Fecha os teus olhos ali onde estás e diz junto comigo: preciso do Espírito Santo. Preciso do Espírito Santo. Porque, irmãos, sem Ele, ninguém é capaz de amar de forma sincera, de forma entranhável, de forma incondicional, assim como Jesus nos amou. Lembrem um novo mandamento: amar como Jesus nos amou. Ninguém é capaz por conta própria, irmãos, de amar ao seu próximo sem o poder do Espírito Santo na sua vida. Por isso, irmãos, um dos primeiros sintomas de esfriamento espiritual é que o amor se esfria também, a misericórdia, a paciência, as maneiras em que nós tratamos ao próximo. Tudo, irmãos, tudo é afetado quando o Espírito Santo não está. Acredita? Mas, sendo positivos, todos nós podemos amar, como a Bíblia diz, se nascermos de novo e os nossos corações forem purificados diariamente pela obediência à palavra de Deus. E se alguém a tirar notas, pode escrever essa frase, porque é chave, irmãos. Os nossos corações são purificados diariamente pela nossa obediência à palavra de Deus. Deus fica contente, Deus é feliz quando Ele olha para o que os teus dedos estão a fazer no ecrã do telemóvel e Ele percebe que tu fechaste aquilo, porque um cristão não deve olhar aquilo. E Ele começa a confiar mais em ti por esse ato de integridade. E Ele diz: eu vou dar mais do meu Espírito para o meu filho, porque Ele está a obedecer. Ele é sincero, Ele de verdade, Ele quer agradar-me. É a nossa parte, irmãos. Diga: é a minha parte. Tentar agradar a Deus, tentar fazer o certo.
Embora eu sei que não sou capaz, embora eu sei que tenho fraquezas e que sofro tentações, porque somos assim, mortais. Mas se eu demonstro para Deus querer obedecer, irmãos, Ele irá a fazer a sua parte. Ele irá dar-me forças, capacidade, unção, virtude, graça, para eu poder mudar aquilo que eu não consegui mudar ainda. Quantos acreditam? E isto é, irmãos, o que nos permite ter esperanças de ser verdadeiramente salvos. Quantos querem ser verdadeiramente salvos? Amém, irmãos? Não perguntei quantos querem ser verdadeiramente membros da MAP, mas verdadeiramente salvos. Esse é o nosso negócio, irmãos. O nosso negócio não é encher igrejas, é encher o céu. O nosso negócio, irmãos, é salvar verdadeiramente almas. Tu respondeste sim, então tens que responder esta outra pergunta. Estás disposto a nascer de novo verdadeiramente? Não é brinquedo, irmãos, a pergunta é muito séria. Estás disposto a ser diferente? Ser uma nova criatura? Renascida não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus. É por isso que estamos cá, irmãos, cada domingo e cada terça no Meet e cada sexta no Grupo Vida, e cada vez que há uma oportunidade, uma hipótese de ouvir a palavra de Deus. Por quê, irmãos? Porque é por meio dela que nós podemos renascer. A palavra de Deus tem poder. Desde que tu entraste aqui, desde que eu entrei aqui, irmãos, estamos mais limpos do que antes de ter entrado. Porque a palavra de Deus tem o poder de purificar a nossa vida. Alguém receba isso neste momento? Aleluia. Quantos tomaram banho? É uma pergunta indiscreta, né? É a mesma coisa. Faça de contas que é o mesmo, mas espiritualmente. Estamos a tomar um banho espiritual aqui. Não é que a palavra é comparada também com água viva, pura, glória a Deus. A palavra de Deus é o Espírito de Deus a manifestar-se em palavras. Ela é viva, ela é eficaz, irmão. Mas temos que obedecê-la, senão não adianta. Aleluia. Eu peço um espírito obediente, irmãos, para mim e para vocês também. É importante, irmãos. É importante. Os egípcios, os babilônios, os inimigos do povo de Israel, jebuseus, amorreus, filisteus, todos esses, chamavam despectivamente, irrespeitosamente o povo de Israel, o povo do livro. Porque eles tinham espadas, eles tinham muitas armas. Israel o que tinha era um livro. Portanto, eles desprezavam o povo de Israel e diziam o povo do livro, sem saber que ao dizer que eles eram o povo do livro, estavam a dar um grande elogio. Na verdade, irmãos, estavam a dar um grande reconhecimento para Israel, porque eles eram e ainda são, em grande maneira, um povo que obedece o livro de Deus. Pois, não como nós obedecemos todo o livro de Deus. Oxalá. Ajuda-me, Senhor. Estão comigo, irmãos? Que alguém possa dizer lá fora: esse é um irmão que obedece o livro. Ali vai uma irmã que é obediente à palavra de Deus. Esse seria um grande elogio para nós. Amém? A segunda coisa, irmãos, são duas coisas apenas hoje. A evidência do novo nascimento. Sim, já temos explicado isto, mas qual a evidência? Nascer de novo, irmãos, vamos fazer um autoteste aqui. Não é participar de uma cruzada, não é assinar um cartão de compromisso como aqueles que temos lá atrás, não é passar à frente numa igreja, levantar as mãos, dizer uma oração, receber um certificado, pendurá-lo na parede, na casa, aparecer no Facebook com o pastor a dar um apertão de mãos e a dizer bem-vindo à igreja. Não se trata disso, irmãos. Não se trata de mudar de rótulo, porque a verdade é que antes, quando recém chegávamos à igreja, nós
nos sentávamos e nos sentíamos também com essa etiqueta pecador, mas agora nos sentamos e nos sentimos com a etiqueta filho de Deus, cristão, seja o que for, irmãos, nascido de novo também. Mas nascer de novo, irmãos, é muito mais do que isso, é muito mais. Ser renascido, ser salvo, irmãos, é uma transformação total da vida. E é uma transformação, irmãos, que leva das trevas à luz. Que faz, irmão, com que já tu não sejas escravo de Satanás, mas um servo de Deus. Se há uma verdade que precisa de ser enfatizada no mundo todo, irmãos, e especialmente em países como este, que têm uma longa tradição cristã, o que não significa nada, na verdade. Uma tradição cristã para Deus não é nada, porque é tudo, é uma tradição, uma cultura apenas de cristiandade, irmãos. Mas se há uma nação onde esta verdade deve ser enfatizada, é esta, é Portugal. Se há um continente necessitado de alguém que pregue esta verdade, é a Europa, irmãos. Porque as pessoas contentam-se com ir a uma igreja um domingo, e às vezes nem todos os domingos. E vou dizer isso, irmãos, não é bom faltar nos domingos à casa de Deus. Eu quero ser sério com isso também, irmãos. Não é bom faltar aos serviços quando é possível estar. Não estou a dizer quando há doenças, mas quando é possível, não é bom ficar na casa. Ser salvo, irmãos, não é ser alguém ou alguém ligeiramente religioso. Ser salvos, irmãos, não é mudar simplesmente a maneira de vestir. Mais uma vez, é uma transformação completa em semelhança a Cristo. É disso que se trata, irmãos, ser como Cristo. E quando nós começamos a ser identificados com Cristo e as pessoas podem ver a Jesus em nós, então temos a melhor evidência possível de um novo nascimento. Há aqui um irmão que está a olhar para mim. Vou usar o seu testemunho, irmão Antônio, se me permite. Amém? Porque muitos não gostavam dele no trabalho. Eu soube a sua história. Alguns não gostam. Estragou o meu testemunho que ia contar. Mas eu tenho ouvido outra coisa. É que muitas pessoas que não respeitavam ele, agora respeitam. É verdade ou não é verdade? Porque o irmão Antônio é uma pessoa diferente agora. Já não se rala como antes, já não se ofende como antes. Agora tem paz, agora tem paciência, é verdade? Nem sempre, mas a maioria das vezes, né? Há segundas-feiras em que não, mas há quartas em que sim. Estou a usar um testemunho pessoal para ilustrar melhor o ponto, irmãos. O ponto é, irmãos, que nós temos que ter um alvo, e o alvo é parecer-nos a Jesus. Eu quero que tu feches os teus olhos e penses numa situação difícil que tens afrontado nos últimos dias. Um problema lá no trabalho, lá na escola, lá na tua casa. E penses, este é um ato de reflexão pessoal, é um autoteste. Como reagiste? Como respondeste? Qual foi a tua primeira reação? Qual foi o teu olhar? Quais as tuas palavras? E agora a grande pergunta: Jesus tivesse agido assim? Jesus tivesse olhado assim, tivesse falado assim, como tu e eu falamos? Eu não sou adivinho, mas eu acho que muitas mentes agora estão a dizer não. Eu gostava de ter reagido como Jesus, mas não consegui. É verdade, irmãos? Estão comigo? Pronto, é uma prova de que muitas vezes nós falhamos, deixamos de refletir a Cristo. E o que refletimos é a nossa velha criatura, o nosso velho homem, a nossa velha mulher. Estão comigo, irmãos? Eu não estou a dizer
tu és um bêbado, tu és um drogadito, tu és um imoral. Porque graças a Deus, irmãos, eu acho que todos os que cá estamos temos deixado de agir assim. E em meia nos comportamos melhor do que os nossos vizinhos. Eu espero. Entre parênteses, às vezes há vizinhos que parecem mais cristãos do que os cristãos. Mas é para outro sermão, para outra mensagem. Amém. Mas se ainda a tua relação com Deus é inestável, depende das circunstâncias, depende dos dias, depende de tantas coisas, da economia. Porque, e vou dizer isso, irmãos, mais uma vez, não está no meu sermão, mas muitas vezes, quando há dinheiro na bolsa, irmãos, o cristão é de uma maneira. Quando não há dinheiro, é de outra. Quantos estão comigo? Se dormiu, é uma pessoa. Se não dormiu, é outra pessoa. Desperta o monstro. Se não comeu, esse é o meu problema, para que saibam. É porque certamente, irmãos, ao menos não completamente, não temos nascido de novo. Alguém diga amém, embora seja feio. E quando nós ainda temos áreas da nossa vida antiga, vivas, quando deveriam estar mortas, quando nós temos ainda partes da nossa vida que não estão crucificadas com Cristo, porque é do que fala Paulo quando fala de novo nascimento, de estarmos crucificados com Cristo, completamente mortos com Ele, mortos ao pecado, mortos ao mundo. Por isso cantamos: adeus mundo, que até ontem eu esteve em ti, onde o pecado destruía o meu viver. Se isso é o que está a acontecer, irmãos, como acho que está a acontecer, então eu não vou esconder nada. Vou dizer, irmãos, estamos num sério risco de perder-nos. Alguém tem que dizê-lo. Um risco real de perder-nos, de ficar fora, irmãos, do reino dos céus. Eu quero que abras, se faz favor, a tua Bíblia uma última vez, na primeira de João. Já temos lido João 3, Pedro 2, Pedro 1, peço desculpa. E agora vamos para 1 de João, o capítulo 4, irmãos. Eu acho que o nosso irmão Pablo citou esta passagem na primeira mensagem da série. Sim, já foi dito. O versículo 7, irmãos, 1 de João 4, 7. Olhem para isto, irmãos. Aqui está a evidência mais forte de que uma pessoa tem nascido de novo e conhece a Deus. Diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Agora, se nós sondarmos este texto em profundidade, poderemos ver algo notável, irmãos. E é que existe um tipo de amor que uma pessoa não pode ter a menos que tenha nascido de novo. Somente aqueles que tenham nascido de Deus podem ter o tipo de amor que a palavra de Deus ensina aqui, não apenas no versículo 7, mas no capítulo 4 de 1 de João inteiro. Se tudo o que temos, irmãos, olhem para mim, por favor. Se tudo o que temos é o mesmo tipo de amor que todo o mundo tem pelo seu próximo, se tudo o que temos é o mesmo tipo de amor que irmãos têm entre eles, e filhos e pais têm entre eles, e amigos têm entre eles, irmãos, lá sem Deus, lá no mundo, então, irmãos, não há qualquer prova, não há qualquer evidência na nossa vida de que realmente temos nascido de novo. Não temos como demonstrar que somos nascidos de novo.
E isto não é uma ideia minha. Jesus Cristo disse: se vocês amam somente os que vos amam, se vocês ajudam somente a quem vos ajuda, então o que de bom estão a fazer? Não estão a fazer nada. Porque o mesmo fazem aqueles que não conhecem a Deus. No mundo também há solidariedade, irmãos. No mundo também há caridade. No mundo também há organizações que dão comida e que dão abrigo. E às vezes a igreja nem dá isso. E nós pensamos que por qualquer ato de amor já temos o seu ganho. Mas a Bíblia diz que quem não amar, versículo 8, irmãos, aquele que não ama, o que diz? Eu sei que doe, irmão, mas aqui diz ele, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Portanto, a principal demonstração de que conhecemos a Deus e que temos sido salvos realmente é o amor. É o amor, porque o próprio Deus é amor. E vou acabar, irmãos, com uma ilustração que espancou-me fortemente, irmãos. Bateu em mim. Porque poderíamos dizer, irmãos, que muitos de nós temos sido salvos, sim. Eu não vou negar, irmãos, temos falado novas línguas, temos aprendido muito da Bíblia, temos experimentado os dons do Espírito Santo, os milagres. Eu partilhei com a minha família grande quantia de milagres que Deus fez nesta viagem, irmãos, onde eu estive. Doentes eram trazidos, irmãos, e ficavam curados. Coisas grandes aconteceram, irmãos, em algumas partes. Numa igreja, irmãos, tivemos 3 autochamados ao altar. Eu nunca chamei, irmãos. Os irmãos passaram. E o pastor despediu o serviço e os irmãos voltaram para o altar. E voltou a despedir e os irmãos voltaram para o altar na terceira vez. A falar novas línguas, grandes coisas. E nós podemos ficar contentes com isso, irmãos, dizer eu sou salvo. Mas ainda não, porque muitas vezes, irmãos, acontece isso de sermos salvos por um desconhecido. Como aconteceu com alguém que estava no meio de um rio a afogar-se. Vou colocar a segunda pessoa aqui. Faz de contas que tu estás no meio de um rio a afogar-te. Que estás a afundar-te já pela terceira vez, que estás a ponto de render-te, quando de repente alguém chega, lança-se à água e resgata-te. E esta pessoa te mete no seu carro assim, todo molhado, te leva para a sua casa, te dá roupa seca, te serve algo quente, te dá tudo o que precisas e ao fim diz para ti, a partir de agora vamos ser amigos, já sabes quem sou, já sabes onde eu moro, aqui tens o meu número de telefone, dá-te um cartão de visita e te diz, liga-me a qualquer hora e vem ver-me quando quiseres. Mas tu nunca voltas àquela casa, nem voltas a falar com quem salvou-te a vida. Isso é ser salvo por um desconhecido. Irmão, quem não ama, não conhece a Deus. Tu poderás saber muito da Bíblia, tu poderás ter adquirido muita teoria religiosa, ser um membro respeitado aqui na igreja, mas se tu não amas, tu não conheces a Deus. Tu és alguém muito pobre. Pobre. Porque não há pessoa mais pobre, irmãos, que aquela que não conhece a Deus. Porque se há um a quem vale a pena conhecer nesta vida, esse é Deus. Paz de Cristo. Me dão 5 minutos, irmãos, ainda? Eu ia terminar, mas preciso de dizer isto. Ia deixá-lo para o próximo domingo, mas vou dizê-lo agora.
na epístola de Tiago, irmãos, no capítulo 2, não vamos ler, somente escutem. Tiago declara algo que estremece, que comove. Ele diz que assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Para quem quiser estudar, está no capítulo 2 de Tiago, versículo 26. Assim como o corpo sem o espírito está morto, assim a fé sem obras é morta. O que está a dizer, irmão, é que se somos crentes, como somos, graças a Deus, se somos cristãos, como acho que também queremos ser, ou seja, sermos como Cristo, nós não podemos simplesmente falar de fé, nós temos que agir segundo a nossa fé. Porque se a nossa fé, irmãos, não se expressar no que fazemos, o que diz Tiago que é essa fé? Morta. Todos digam morta. Ou seja, é uma fé vazia. Como ele próprio diz aqui, irmãos, mais para frente, tu podes dizer a alguém, aqueça-se, saia e passe o bem, mas se tu não te sacrificares por essa pessoa, se tu não lhe deres o que ela necessita, irmão, essas palavras são vazias. É isso que Tiago está a dizer, que expressar a fé simplesmente não é suficiente. Eu expresso a minha fé quando canto aqui. Eu estou a expressar a minha fé pelo microfone agora. Não está a dizer, é mau, é bom, mas não é suficiente. Não posso contentar-me com apenas isto. Pronto, eu já cantei, já louvei, já estive lá das 3 até as 5 da tarde, agora vou começar a minha semana como sempre. É errado pensarmos assim, irmãos. Porque o que conta não é o que falamos. Alguém o pode dizer? O que conta o que é, irmãos? É o que nós fazemos. Nem sequer conta o que dizemos que fazemos. Conta, na verdade, o que fazemos. O que a Bíblia chama obras. Eu quero que tu faças um esforço neste momento e levantes as tuas mãos. E peças para o Senhor obras. Obras. Não religião, não tradições, não conhecimento, não sabedoria. Obras. Pede para o Senhor. Porque essa é a vida em Cristo, irmãos. Nós não somos salvos pelas obras, mas as obras demonstram que somos salvos. Ou não. Tudo depende. Como diz Paulo aos Gálatas, uma fé que opera por amor. Gálatas 5:6. Fé que opera por amor. Senhor, dá-nos essa fé. No, lo voy a decir en español, no una fe de palabrería, de colegio bíblico, de seminario, de discipulado, una fe práctica, Señor. Não uma fé morta, irreal, vazia, não. Uma fé que trabalha a cada dia, Senhor, pelo Teu reino. Que se esforça, Senhor. Que serve, que ajuda, que oferece, que dá. Dá-nos essa fé, Senhor, dá-nos esse amor. Não pedimos mais revelações nesta tarde, Senhor. Não pedimos mais conhecimento, não. Porque o conhecimento que já temos é muito, Senhor, e nos faz muito responsáveis. Mais conhecimento seria ainda mais condenação. Se não fizéssemos o que esse conhecimento ditar. Não pedimos isso, Senhor. Pedimos amor. Oramos pelo Teu amor, Senhor. Mais do que
aprender o que ainda não sabemos. Senhor, pedimos nos ajudes a fazer o que já sabemos que devemos fazer. Mais do que pedir, Senhor, pelo que ainda não entendemos, pedimos para fazer aquilo que já temos entendido, Senhor. Dá-nos essa capacidade, Senhor Jesus Cristo, de amar e de amar-nos, Senhor, os uns aos outros, como Tu nos amas. Porque ali, Senhor, é que começa o avivamento na igreja. Somos gratos, sim, Senhor, pelos dons do Teu Espírito. Claro que somos gratos por tudo o que Tu nos tens dado, Senhor, ano após ano. Somos muito gratos contigo, Senhor, pelo que no passado temos conseguido, Senhor, conquistar e fazer, Senhor, mas não estamos satisfeitos, porque sabemos que ainda há muito mais que Tu tens para nós, que há um novo Pentecostes para nós, que há um novo avivamento para esta igreja, Senhor. E nesta tarde, Senhor, estamos aqui perante a Tua presença para dizer que estamos dispostos a lutar por esse Pentecostes, que estamos dispostos, Senhor, a esforçar-nos para pagar o preço, Senhor, que for necessário, porque nós queremos esse Pentecostes, porque nós queremos esse avivamento, Senhor. Embora, Senhor, muitos se tenham rendido, Senhor, e já não consigam avançar até Ele, Senhor, nós queremos continuar no nosso esforço. Queremos um verdadeiro Pentecostes. Não, Senhor, um avivamento emocional, produto da música, produto das emoções que alguém pode produzir. Não, Senhor, nós queremos um avivamento espiritual verdadeiro na vida de cada um de nós. Nós queremos ser, Senhor, um povo que Te agrade, Senhor, que seja achado justo por Ti, que seja justificado, Senhor Jesus, cada vez que vier perante a Tua presença, justificado por meio da fé e da fé sincera, e que essa fé, Senhor, seja expressada mais do que com palavras, por meio do amor. Isto é o que estamos a pedir, Senhor, nesta tarde. Que Tu nos enchas, Senhor, mais do que com o Teu poder, mais do que com a Tua virtude e a Tua unção, Senhor, com o Teu amor. Enche-nos com o Teu amor, Senhor Jesus. Enche as nossas vidas, Senhor, com amor sincero, prático, servicial, Senhor, para com o nosso próximo. Já que temos obedecido, Senhor, em tantas outras coisas da Tua lei, da Tua justiça, Senhor, dos Teus mandamentos. Agora, Senhor, dissemos perante a Ti que queremos obedecer no principal mandamento, Senhor, a esse novo mandamento de amar-nos uns aos outros como Tu nos tens amado e ainda nos amas. E que tudo, Senhor, o que fizermos, tudo, Senhor, seja feito por essa razão. Seja feito por amor, não por fama, não por galardões, não por aplausos, reconhecimentos, promoções, nomeações, etc. Não, Senhor. Nós queremos amar com coração puro, como Tu nos amaste, Senhor. Queremos ter esse mesmo amor, Senhor, que Te levou até a cruz do Calvário. Queremos ter esse amor, Senhor. E queremos ser capazes de produzir esse amor nos demais. Que a nossa vida, Senhor, não apenas as nossas palavras ou ensinos ou reuniões, a nossa vida, Senhor, o nosso olhar, Senhor, a nossa simples presença, Senhor, num lugar,
possa inspirar, possa fazer com que nasça esse amor, Senhor, na vida de outros. Aleluia. Nós, Senhor, já não queremos ser somente pessoas religiosas, quase cristãos, como aquele Senhor, que quase se converteu, mas nunca se converteu. Quase acreditou, mas nunca acreditou na verdade, Senhor. Nós não queremos ser assim, gente morna, nascidos a médias de novo. Não. Nós queremos ser gente tua, Senhor. 100% tua, Senhor. Um povo nascido de novo e um povo enchido do teu amor, enchido do teu Espírito Santo, renascido, Senhor, dessa semente incorruptível da tua palavra. Queremos conhecer-te realmente, Senhor Jesus. Haverá alguém que neste 21 de maio de 2023 quer conhecer realmente a Jesus? Fique sobre os seus pés, fique em pé e fale com o Senhor ainda mais uns minutos. Peça para o Senhor: Senhor, dá-me um coração puro, dá-me um coração sincero, Senhor, enchido do teu amor, enchido de amor fraternal não fingido, Senhor. Porque eu não quero ser um estorvo, Senhor, para o avivamento nesta igreja. Não quero ser um tropeço, Senhor. Prefiro atirar-me ao mar, Senhor, como uma pedra pendurada do meu pescoço, Senhor, antes de ser um estorvo para alguém nesta igreja. Eu quero conhecer-te a ti, Jesus. E que quando outros olharem para mim, Senhor, possam conhecer-te também. Que eu não tenha que falar de ti, Senhor, tanto. Que eu não tenha que apresentar-te a ti, Senhor, aos outros. Porque o simples facto, Senhor, de eles ver a minha vida, Senhor, fará com que eles te conheçam. Senhor, dá-nos essa fé real, Senhor. Dá-nos essa fé que demonstra que tu és real, que há amor nas nossas vidas. No nome de Jesus Cristo. Aleluia. Quem está a acreditar nesta tarde? Quem acredita que é possível um Pentecostes outra vez? Como o vamos conquistar, irmãos? Quem é aqui disposto para conquistá-lo? Quem está disposto? Aleluia. Levante as suas mãos junto comigo. Vamos louvar ao Senhor, irmãos. Vamos louvar ao Senhor com música. Mas levanta as tuas mãos junto comigo e recebe o amor de Deus neste momento. Recebe o amor de Deus. Podes dizer: recebo. Quem diz recebo? Aleluia. Algo maravilhoso, irmãos, vai acontecer. Algo maravilhoso vai acontecer, irmãos, nos próximos dias. Já está a acontecer. Já está a acontecer. Quantos já o têm visto, irmãos? Algo grande, algo formoso vai acontecer. Neste momento, levanta mais uma vez as tuas mãos junto conosco e declara-o. Declara-o. Declara que o amor de Deus está aqui. Declara que há um despertar. Declara que há um acordar espiritual na vida de cada um. Sim, Jesus.
Sim, meu Deus. Obrigado, Senhor Jesus, por esse avivamento que está a caminho. Por esse avivamento, Senhor, que já vem aí. Obrigado, Senhor. Sim, Jesus. Custará, Senhor, claro que custará. Mas nós, Senhor Jesus, não estamos preocupados com isso. Simplesmente acreditamos que Tu nos ajudarás, que Tu nos orientarás, Senhor, para podermos pagar o preço que for necessário. Em nome de Jesus Cristo.